No coração das florestas tropicais da África, onde a névoa matinal dança entre as copas das árvores e o som da natureza ressoa em cada canto, vive uma das criaturas mais impressionantes e vulneráveis do planeta. O gorila. Esses gigantes gentis, cujos olhos refletem uma profunda sabedoria ancestral, são o símbolo vivo da diversidade e da riqueza natural da África, mas a sobrevivência deles está ameaçada. Em silêncio, os gorilas enfrentam um conjunto crescente de desafios que colocam sua existência em risco. Este documentário mergulha nas batalhas diárias desses seres magníficos para continuar a viver, revelando uma luta que, se perdida, significará o desaparecimento de um dos maiores tesouros da vida selvagem. As florestas tropicais da África Central, onde vivem os gorilas, são vastas e misteriosas, um mundo onde cada folha e cada árvore tem uma história para contar. Essas florestas não são apenas o lar dos gorilas, mas também o palco onde suas vidas se desenrolam. No entanto, a cena está mudando. Nos últimos anos, as florestas têm sido devastadas por atividades humanas que, de maneira implacável, destroem o habitat natural desses primatas. O desmatamento desenfreado, impulsionado pela agricultura de subsistência, expansão de plantações comerciais como óleo de palma e a mineração, tem resultado em uma perda acelerada de florestas. Essa destruição é muitas vezes ilegal, mas é impulsionada pela necessidade econômica e pela falta de regulamentação efetiva. Para os gorilas, isso significa uma perda direta de suas casas. Com a destruição das florestas, os gorilas são forçados a se deslocar para áreas menores, muitas vezes confinadas em ilhas de floresta isoladas. O resultado é catastrófico: o isolamento genético, que reduz a variabilidade genética necessária para a sobrevivência de populações saudáveis, e a competição intensa por recursos limitados. Em áreas onde o habitat é reduzido, os gorilas têm menos acesso a alimentos e a outros recursos vitais. A falta de alimentos leva à desnutrição, reduz a capacidade de reprodução e enfraquece o sistema imunológico dos gorilas, tornando-os mais vulneráveis a doenças. Além disso, a fragmentação do habitat cria barreiras que impedem a migração natural dos gorilas, essencial para a manutenção de populações viáveis. Enquanto as florestas desaparecem, a ameaça da caça furtiva se intensifica, tornando-se um dos maiores perigos para a sobrevivência dos gorilas. Em muitas regiões, os gorilas são caçados por sua carne, conhecida como bushmeat, que é considerada uma iguaria em algumas culturas locais. Embora a caça de gorilas seja ilegal,
as leis são frequentemente ignoradas ou mal aplicadas, e a prática continua a prosperar, especialmente em áreas onde a pobreza é prevalente e a necessidade de sobrevivência humana supera a conservação da vida selvagem. A caça furtiva não apenas reduz o número de gorilas, mas também destrói a estrutura social complexa desses animais. Os gorilas vivem em grupos familiares chamados de tropas, liderados por um macho dominante conhecido como silverback. Este macho não só protege o grupo, mas também toma decisões cruciais sobre a movimentação e a alimentação. Quando um silverback é morto, a tropa muitas vezes se desintegra, deixando os membros mais jovens vulneráveis e, em muitos casos, incapazes de sobreviver por conta própria. Além disso, a caça de gorilas para o tráfico de partes de seus corpos, utilizados em medicamentos tradicionais e rituais culturais, adiciona uma camada extra de brutalidade a essa prática. Cada gorila abatido representa uma perda inestimável, não só para a população como um todo, mas também para a compreensão científica e o futuro da conservação. A morte de um gorila raramente é um ato isolado. As consequências reverberam por toda a comunidade, afetando o comportamento, a reprodução e a saúde dos sobreviventes. À medida que o contato entre gorilas e humanos aumenta, seja por invasões de seus territórios ou pelo turismo, um novo inimigo surge: as doenças. Os gorilas, com seu DNA tão próximo ao dos humanos, são particularmente vulneráveis a doenças que afetam a nossa espécie. No entanto, enquanto os humanos têm acesso a cuidados médicos e vacinas, os gorilas não têm essa sorte. Doenças como o ebola já devastaram populações inteiras de gorilas, matando-os em questão de semanas. Outras doenças, como infecções respiratórias, gripe e até resfriados comuns, podem ser fatais para esses primatas. A transmissão ocorre muitas vezes de forma inadvertida, através de turistas ou pesquisadores que entram em contato com os gorilas. Uma simples tosse humana pode desencadear uma epidemia entre os gorilas, resultando em mortes em massa. Além das doenças transmitidas diretamente pelos humanos, os gorilas também enfrentam ameaças de patógenos presentes em outros animais. À medida que o habitat dos gorilas é destruído e as populações de diferentes espécies são forçadas a conviver em áreas menores, o risco de zoonoses, doenças transmitidas entre animais e humanos, aumenta consideravelmente. Para os gorilas, isso significa viver em um estado constante de risco, onde uma nova epidemia pode surgir a qualquer momento. Um desafio crescente que muitos ainda subestimam
é o impacto das mudanças climáticas nos gorilas. Embora as florestas tropicais da África tenham permanecido relativamente estáveis por milhões de anos, as mudanças climáticas estão começando a alterar esse equilíbrio delicado. As florestas estão se tornando mais quentes e secas, o que afeta diretamente a disponibilidade de alimentos para os gorilas. As mudanças na temperatura e nos padrões de precipitação podem levar a uma redução na produção de frutas e folhas, que são a base da dieta dos gorilas. Com menos alimentos disponíveis, os gorilas precisam se deslocar mais para encontrar sustento, o que aumenta o risco de conflitos com humanos e outros animais. Além disso, as mudanças climáticas também podem afetar os padrões de reprodução dos gorilas, tornando mais difícil para as fêmeas conceber e criar filhotes em condições adversas. Essas mudanças não afetam apenas os gorilas diretamente, mas também o ecossistema como um todo. Com o aumento das temperaturas e a mudança nos padrões de chuva, a vegetação das florestas tropicais pode mudar, favorecendo espécies de plantas menos nutritivas para os gorilas e alterando o equilíbrio das espécies dentro das florestas. Isso cria um ciclo vicioso, onde os gorilas, já enfraquecidos por outros fatores, enfrentam uma luta ainda mais difícil para sobreviver. À medida que os desafios se acumulam, o futuro dos gorilas parece cada vez mais incerto. No entanto, ainda existe uma janela de esperança. A sobrevivência desses magníficos primatas depende não apenas das ações tomadas agora, mas também da conscientização global sobre a importância de preservar a biodiversidade e os ecossistemas que sustentam a vida no planeta. A luta pela sobrevivência dos gorilas é, em última análise, um reflexo da luta maior para proteger o nosso planeta. Se não conseguirmos salvar os gorilas, o que isso dirá sobre nossa capacidade de cuidar da Terra? A preservação desses gigantes gentis não é apenas uma questão de conservar uma espécie, mas também de preservar a nossa própria humanidade. O caminho à frente é difícil, mas não impossível. Com determinação, conhecimento e um compromisso renovado com a vida selvagem, podemos garantir que os gorilas continuem a vagar pelas florestas da África, como tem feito por milhões de anos. A batalha pela sobrevivência dos gorilas é uma que vale a pena lutar, pois em suas vidas está refletida a essência do próprio planeta.